Azazel é o vilão principal das duas primeiras temporadas de Sobrenatural, só que ainda assim ele deixou uma marca na série e nos fãs, principalmente em mim, que duraria para todos sempre. Afinal de contas, é o plano dele que liberta Lúcifer de sua jaula. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre este grande demônio dos olhos amarelos, que teve vários, eu diria, retcons, ou pelo menos explicações especiais, que é bem interessante, pois eles moldam um personagem já morto para ficar ainda mais importante. Eu vou seguir uma cronologia aqui dos eventos, porém não tem tanta informação assim, ok? Em tempos antigos, a gente não sabe quando Azazel e os outros príncipes do inferno foram escolhidos. Eles foram feitos diretamente por Lúcifer, sendo feitos depois ou logo depois de Lilith. Então Lilith é a primeira demônio, ou a primeira demônia. Então depois vieram os outros príncipes do inferno. A grande marca deles é que quando eles possuem o corpo, os olhos deles ficam amarelos, dando o nome que ele teria por muito tempo, Olhos Amarelos. Entre os seus irmãos príncipes do inferno, ele com certeza é o mais fiel a Lúcifer, ou que ficou mais fiel por mais tempo, tirando Dagon, que depois voltou a fazer ali o serviço do papai. Antes dos anos 70, eu sei que a gente tá pulando por muito tempo, porque a gente não sabe o que ele fez, ele quem governou o inferno até esse ponto. Então a gente tem que lembrar que desde que Lúcifer foi enjaulado até este ponto, quem governa o inferno seria Azazel. Afinal de contas, a gente vê o Asmodeus sentando no inferno ali, tipo, ó, eu sou o rei, ninguém mais me tasca, e todo mundo falando, não, beleza, faz sentido, você é um dos príncipes do inferno. Então, o Azazel sendo fiel e ativo, é ele que estava nesse cargo. É depois da morte dele que o Crowley consegue o trono. E é nesta época que ele consegue encontrar a jaula do Lúcifer. E isso é muito importante, porque ele vai conseguir se comunicar com o papai. Se comunicando com o papai, o que vai ser de importante? Bem simples, eles começam os planos dos especiais. Eu sei que tem uma palavrinha antes, mas eu não vou falar porque o YouTube me derruba se eu falar essa palavra daqui. Então, é os especiais do Azazel que eu vou me referir até o final. Esses especiais, eles fariam pacto com o pai para quando tivessem, né, o fedelinho, conseguisse pegar um pouquinho do sangue na boquinha e então se tornar um dos especiais. Esses humanos teriam uma variedade de poderes, telecinese, controlar demônios, controlar fogo, eletricidade, toque da morte, dentre outras coisas. Claramente que o mais importante de tudo é que eles tomariam o sangue demoníaco para preparar o corpo para vir o papai. Eles seriam então o receptáculo perfeito de Lúcifer. Este é o grande plano. Então, Azazel, ele não tinha muito bem uma certidão do tipo, ah, não, vai ser esse, vai ser aquele. Ele começou a fazer vários pelos Estados Unidos, ou quem sabe até pelo mundo, para fazer, não, um deles vai ser. É claro que, obviamente, como todo mundo já sabe, um desses vai ser a Mary Winchester, que vai ter o filho do John Winchester. Na verdade, na época, Mary Campbell e John Winchester. Eles teriam dois filhos, o Dean e o Sammy. E seria este segundo do qual conseguiria ter aí a sua bênção demoníaca. O Azazel faz um trato com a Mary, ele mata basicamente a família inteira dela e fala, ó, você quer continuar com o John? Quer que eu ressuscite o John? Quer? Vai deixar o moleque sem pai? Beleza, mas daqui a 10 anos você vai deixar eu entrar na sua casa e fazer uma coisinha. Vai fazer o quê? Não interessa. E então é deste ponto que o Azazel tem a permissão para fazer o que fez com o nosso pequeno Sammy! Em 1983 ele pinga o sanguezinho na boca do nosso querido Sammy e possivelmente muitas outras, formando esse projeto especial. Você ouviu falar no projeto Azazel? Este plano é tão importante e tão interessante que ele tem que sumir durante 22 anos. Como é que para um demônio 22 anos não deve ser tipo, um final de semana eu vou ficar fora do inferno. O que ruim vai acontecer? Obviamente que no inferno ninguém ia contra as ordens dele enquanto ele estivesse vivo. Ninguém ia contra um príncipe do inferno. Ninguém sabia nem que eles podiam morrer nessa época. Nessa época ele vai ter as suas escolhidinhas também, como a Meg, que vai ser uma das suas grandes marionetes, filha dele. Ele diz que a Meg é minha filha, mas o quanto ele realmente tem sentimentos pela Meg, bem complicado, porque afinal de contas é um demônio e passou anos sendo torturado. E ele foi torturado diretamente por Lúcifer, foi corrompido por ele, então é difícil saber. Depois de muito mistério, depois de muita caçada, saber quem é, saber o que não é. Na verdade, eu já contei boa parte do mistério pra vocês, mas na época a gente não sabia de nada disso. É no finalzinho da primeira temporada que ele vai realmente aparecer, possuindo o corpo do John Winchester, quase indo de Vasco nessa primeira vez, mas o Sammy não teve coragem de atirar, porque he has no balls.
Na segunda temporada, então, ele faz um trato com o próprio John Winchester, trazendo o Jim de volta à vida e morrendo no caminho. O John, não o Azazel. Ele então depois some de novo durante muito tempo, durante a segunda temporada, até que ele reúne todos os seus especiais numa casinha do campo, no meio do nada, com cheiro de chocolate e terra molhada. Essa casa, na verdade, é um teste, onde uma das moças já era uma grande campeã, que ela já tinha eliminado vários outros grupos, o que deixa entender que esse processo foi de muitas e muitas, e ele estava fazendo aí as eliminatórias. Entre todas as eliminatórias, quem ganha é claramente que não é o Sam, é o outro cara que mata o Sam. E o Jim, assim como o John, faz um trato para salvar o Sam. É uma tratificação para salvar um rabo do outro, que é impressionante. Com o Sam de volta à vida, eles fazem o que precisam, mas falham em teoria, porque eles não conseguem não fechar a porta do inferno. A porta do inferno fica aberta durante algum tempo, um monte de demônio vem pra Terra, porém no processo eles conseguem terminar com o Azazel, com um tiro de coach, que é uma coisa bem interessante. Claro que eles, é óbvio, tem um coach no meio da história, mas eu não vou falar a história do coach aqui. É interessante porque a gente vai ver que o Azazel, apesar dos apesares, ele não tinha a informação que o Sam era o corpo perfeito. Ele tinha um favorito dele, ou talvez ele sabia e estivesse mentindo. É difícil de saber quando a gente fala de demônios desta categoria. O Sam sempre foi o receptáculo perfeito de Lúcifer, porque Jim é o receptáculo perfeito de Miguel. E mesmo com o Azazel morto, ele já tinha dado pontapé inicial para poder fazer o que tinha que fazer. Daquele caminho, o Sam não sairia mais. Ele começaria a consumir o sangue de demônios, ele começaria a fazer um bando de coisa. Os demônios que ele manipulou também estariam no caminho. Então é assim, seja lá o que for que teria acontecido, já teria acontecido. O Azazel ele fez um grande preparatório ali para que alguém pudesse chutar pro gol. No final ele consegue várias coisas na série que muitas das vezes as pessoas não acham que tem muita ligação, mas que não foi ele que começou. A morte da Mary, apesar de muitas pessoas não gostarem da Mary. A morte da Jessica, a morte do John, os poderes do Sam, a abertura do portão do inferno e o início do apocalipse. Basicamente, o Azazel ele é o começo da grande trama que vai até a quinta temporada e, na verdade, expande até a quinta temporada, porque sem ele não tem Lúcifer e sem Lúcifer muita coisa seria cortada até o final da série. Afinal de contas, o novo deus do mundo é filho do Lúcifer, que o próprio Azazel ajudou a libertar. Então a gente vê que o Azazel ele tem uma importância que é grandiosa demais para toda a série. Ele, como um príncipe do inferno, tem vários poderes básicos de demônio, como teletransporte ou super velocidade, super resistência, consegue ser summonado, consegue entrar no corpo das pessoas para forma de possessão. Ele conseguiu até possuir um ceifador, né, uma ceifadora, durante a estada dela no véu, que é extremamente mal explicado, mas demonstra o quanto ele é poderoso. E tecnicamente ele só poderia ser morto com um coach ou com alguma coisa mais forte, que a gente já vê que na série depois tem coisas bem mais fortes. Eu acho que a faquinha não faria efeito neles, eu acho que a faca não faz efeito nos príncipes, é só o coach mesmo. É um daqueles personagens que ele é tão importante que ele, mesmo depois de morto, ele ainda aparece. Ele aparece em algumas visões, ele aparece até na temporada que até mesmo na sexta temporada, o Jim tem uma alucinação com ele. Ele aparece em alguns flashbacks que eles têm e quando eles voltam pro passado. Então a gente percebe que o Azazel, querendo ou não, ele foi o grande primeiro vilão da série. Na terceira e na quarta temporada, na terceira temporada, o grande vilão é o inferno em si, né? As forças infernais. Na quarta e na quinta que a gente começa a falar muito mais sobre Lúcifer. E é um grande escalamento de Azazel para Lúcifer, mas eles estão ligados diretamente. E eu acho que uma ideia seria que o Azazel seria o Raditz, ou o Nappa, ou uma junção do Raditz com o Nappa, e o Lúcifer seria o Vegeta. Não ficou tão bom essa ideia, mas é isso aí. Bem, se você chegou até aqui e gostou desse tipo de vídeo, me deixa aí o like, comentário, se inscreve no canal que eu vejo todo mundo aí na próxima.